Olá, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos continuar o estudo do Livro dos Espíritos a partir da questão 958. Penas e gozos futuros. Vamos lá? O nada, vida futura. 958. Por que o homem tem instintivamente terror ao nada? Porque o nada não existe. A teoria materialista acredita que nós temos uma única vida, que somos criados ao nascer, que somos só matéria, e que quando terminamos a nossa vida orgânica, não sobra nada, só as memórias. Alguém vai lembrar de nós. Então, essa é a expectativa do materialista, porque ele acredita no nada. Após a morte, não existe nada, acabou, fim. E esse conceito leva muitas pessoas a sentir medo, porque tem medo de não deixar nada, de ser esquecidos, né? Do vazio que seria o término da nossa existência. Por isso, esse medo. Mas o nada não existe, como foi dito na resposta. 959. De onde vem para o homem o sentimento instintivo da vida futura? Já o dissemos antes de encarnar, o espírito conhece todas essas coisas e a alma guarda vaga lembrança do que sabe e do que viu no estado espiritual. Como nós já fomos e voltamos inúmeras vezes, é natural que tenhamos essa intuição de que a vida continua. Então, temos essa intuição de que existe algo além. Então, por isso que são poucos os materialistas, né? A grande maioria da população do mundo é espiritualista, quer dizer, acredita numa vida futura. Em todos os tempos, o homem se preocupou com o seu futuro de além-túmulo, e isso é muito natural. Seja qual for a importância que ele ligue à vida presente, não pode deixar de considerar quanto essa vida é curta e, sobretudo, precária, pois pode ser interrompida a qualquer instante, nunca se achando ele seguro quanto ao dia seguinte. Que será dele após o instante fatal? A questão é grave, pois não se trata de alguns anos apenas, mas da eternidade. Aquele que deve passar longos anos num país estrangeiro se preocupa com a situação em que lá se achará. Como então não haveríamos de nos preocupar com a que teremos ao deixar este mundo, uma vez que é para sempre? A ideia do nada tem qualquer coisa que repugna a razão. Por mais despreocupado que seja o homem nesta vida, chegando o momento supremo, pergunta a si mesmo o que vai ser dele e involuntariamente espera. Crer em Deus sem admitir a vida futura seria um contrassenso. O sentimento de uma existência melhor reside no foro íntimo de todos os homens, e não é possível que Deus o tenha posto ali em vão. A vida futura implica a conservação da nossa individualidade após a morte. Com efeito, de que nos adiantaria sobreviver ao corpo se nossa essência moral devesse perder-se no oceano do infinito? As consequências para nós seriam as mesmas dos que defendem o nada. Então, essa é a explicação do Kardec, que defende a tese da continuidade da vida e também da individualidade, né? Não só vamos continuar existindo, como vamos também manter os nossos sentimentos e valores. Então, a morte é uma passagem, uma porta que se abre. Deixamos o mundo material e retornamos ao mundo espiritual, levando conosco as nossas experiências, os nossos valores, os nossos sentimentos. Então, não há nada de horrível nisso, né? Só uma fase que termina para outra começar. Intuição das penas e gozos futuros. 960. Qual a origem da crença nas penas e recompensas futuras que se encontra no seio de todos os povos? É sempre a mesma coisa, pressentimento da realidade trazida ao homem pelo espírito nele encarnado. Porque sabei o bem, não é em vão que uma voz interior vos fala, e o vosso erro consiste em não ouvi-la com bastante atenção. Se pensasseis nisso com mais frequência, tornar-vos-íeis melhores. Então, todos nós temos essa intuição
de que a vida continua. Mesmo o materialista, quando chega na hora do vamos ver, a hora de sair do corpo, ele também tem essa ponta de esperança e tem uma leve intuição de que realmente continuaremos existindo. Isso nos dá uma motivação para corrigir aquilo que ainda erramos, para nos esforçarmos para sermos pessoas melhores, porque a nossa consciência nos acusa e muitas vezes nós justificamos essa acusação e continuamos errando. Mas ao desencarnar, nos deparando com os nossos erros, nós vamos ter o desejo de voltar, recomeçar nossos passos e acertar. 961. Qual o sentimento que domina a maioria dos homens no momento da morte? A dúvida, o temor ou a esperança? A dúvida nos céticos endurecidos, o temor nos culpados, a esperança nos homens de bem. A resposta é bem clara, né? Se eu não acredito em nada, eu fico em dúvida. O que vai acontecer comigo? Vou morrer, tá? É iminente a morte. Então, eu vou morrer. O que será que vai acontecer comigo se eu não acredito na vida futura? A dúvida. Se eu sou uma pessoa que errou muito e a minha consciência me acusa, eu tenho medo do futuro. Porque já me foi dito muitas vezes do inferno, dos castigos, das penas eternas. Então, se eu tenho a consciência pesada de ter cometido muitos erros, eu vou sentir medo. Mas se eu for uma pessoa de bem, alguém que procurou fazer o melhor e traz a consciência tranquila, apesar dos erros, porque somos imperfeitos, nós vamos errar mesmo. Mas, se nós tivermos a consciência tranquila de termos feito o melhor ao nosso alcance, para errar e acertar e buscar consertar os erros, então, ao desencarnar, nós teremos a serenidade do justo, né? Do homem de bem. 962. Por que existem céticos, já que a alma traz ao homem o sentimento das coisas espirituais? Eles são em menor número do que pensais. Muitos se fazem de espíritos fortes durante a vida, por orgulho, mas no momento da morte deixam de ser tão fanfarrões. É o que eu disse antes, mesmo o materialista, quando ele vai se deparar com a morte, ele acaba tendo dúvidas. Então, uma certa esperança de que vai continuar existindo. O Kardec comenta: a consequência da vida futura decorre da responsabilidade dos nossos atos. A razão e a justiça nos dizem que na partilha da felicidade a que todos aspiram, os bons e os maus não podem estar confundidos. Não é possível que Deus queira que uns gozem sem trabalho de bens que outros só alcançam com esforço e perseverança. A ideia que Deus nos dá da sua justiça e da sua bondade, mediante a sabedoria de suas leis, não nos permite acreditar que o justo e o mal estejam na mesma categoria a seus olhos, nem duvidar de que recebam algum dia uma recompensa ou outro castigo, pelo bem ou pelo mal que tenham feito. É por isso que o sentimento inato que temos da justiça nos dá a intuição das penas e recompensas futuras. Então, nós temos essa possibilidade, né, essa intuição de que algo virá. E conforme o peso da nossa consciência, sabemos se será bom ou ruim. Então, o Espiritismo nos revela a imortalidade. Ele nos coloca numa posição de que o nosso futuro depende do nosso esforço. Todos os cristãos têm essa mensagem e podem se utilizar dela, mesmo aqueles que aguardam o juízo final, porque se esforçando agora, na hora do juízo final, estarão bem. É esse o sentido que nos dá a jornada. Sabemos que vamos desencarnar um dia, sabemos que vamos retornar um dia nas fieiras da reencarnação. Então o Espiritismo nos dá esse consolo, essa esperança muito maior do que aqueles que acreditam no julgamento final. Imaginem que durante toda uma vida você se esforçou, mas no momento derradeiro sentiu mágoa, rancor daqueles que ficarão, seus herdeiros, por exemplo. E aí desencarna ou morre com essa mágoa no coração. Uma única mácula, será que seria suficiente para nos condenar por toda a eternidade? O Espiritismo nos dá a solução para isso. Vamos reencarnar
vamos continuar existindo, vamos ter até a oportunidade de resgatar nossos erros na própria espiritualidade, nos reencontrando com os nossos desafetos e buscando a reconciliação. Tudo isso mostra a face misericordiosa do Pai. Intervenção de Deus nas penas e recompensas. 963. Deus se ocupa pessoalmente de cada homem? Não é ele muito grande e nós pequenos demais para que cada indivíduo em particular tenha alguma importância a seus olhos? Deus se ocupa de todos os seres que criou, por menores que sejam. Nada é demasiado pequeno para a sua bondade. Como Deus faz isso? Através de leis perfeitas e imutáveis. Ele não intercede diretamente na nossa existência, mas quando nós transgredimos as leis, vamos receber as consequências e a partir dessas consequências, pela misericórdia do Pai, nós vamos encontrando o caminho. Então, a interferência do Pai, ela é por leis perfeitas e imutáveis. Ele nos ama a todos indistintamente. Então, não há por que termos essa necessidade de saber se ele está me vendo, se ele não está me vendo. Estamos todos mergulhados e ele está em nós. Então, ele sabe exatamente quem somos e do que necessitamos. Vamos parando por aqui. Na semana que vem, continuaremos a partir da questão 964, que ainda vai tratar desse mesmo assunto. Vamos à prece? Mestre Jesus, nós vos agradecemos, Senhor, por mais esses momentos em que pudemos ter convosco. Aos poucos vamos compreendendo os caminhos que nos levarão a vós, que nos levarão até o Pai. Dai-nos a força necessária, Senhor, para vencendo a nós mesmos nos tornarmos pessoas melhores. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa semana a todos.